Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo 17. Livro do Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Os que podem se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar externando a minha gratidão a Deus por poder voltar a esta casa de oração. Agradecer aos amigos que têm formado esse ministério. Quero começar louvando a Deus pela vida do pastor presidente. Obrigado, viu, pastor Francisco, por nos confiar essa oportunidade mais uma vez. Bem, uma satisfação retornar a essa casa. Como diz o pastor, né? O Acla já cresceu um pouquinho, né? Está um rapaz, né? E dando fruto para a glória do Senhor Jesus. Isso é uma bênção, viu, Acla? Amém? Minha esposa que me acompanha essa manhã, muito obrigado, viu, meu bem? Pelas intercessões e pelos conselhos, né? E ela falou para mim: olha, quando você me ouve, dá certo. E é bom ter uma mulher de Deus em casa, viu, irmãos? Para a gente ouvir vocês. Deus abençoe o pastor Farias, bem? E em especial quero louvar a Deus pela vida do pastor Wallace, pastor Denis, também pastor Ilves, amigos que têm feito esse ministério. Irmãos, eu venho tanto aqui nesse ministério, que eu até já falei, né? Que se eu não congregasse na terra, eu acho que eu era servo dessa casa. Os irmãos nos aceitassem. Amém? Pela misericórdia do Senhor, nós estamos pastoreando trabalho lá na Ceilândia, na quadra 19 da Ceilândia Norte. Estamos servindo ao Senhor, Ministério Assembleia de Deus de Brasília. Inclusive trago aqui um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Oscar Xavier. Nós estamos em convenção, está tendo convenção geral lá em São Paulo, e eu deixei de ir para poder estar aqui também com os irmãos. Coração apertado, porque hoje a gente sabe que é um dia especial, é um domingo de Santa Ceia, lá na igreja. Nós mudamos a data em virtude da Páscoa, né? Hoje se comemora a Páscoa. E eu quero falar, viu, irmãos? Jesus vive. Ele está vivo. E está aqui em nosso meio. Aleluia. A gente ficou com o coração apertado porque teríamos uma escola bíblica especial de Páscoa. E aí o Eudes me apertou com esse convite, né? E aí tem uns convites que não dá para a gente negar, sabe, pastor? E aqui é um deles.
Irmãos, os irmãos já estão meditando desde sexta-feira nessa palavra, não é isso? Já teve alguns pastores que nos antecederam aqui, mas eu quero falar uma coisa para os irmãos. Ainda que o que eu pregue aqui, alguém já tenha falado, eu vim aqui na permissão de Deus, obedecendo à voz de Deus. Eu tenho tido um costume de não fechar nenhuma agenda sem pedir a permissão de Deus. E eu quero falar, eu tenho uma palavra hoje aqui para o seu coração. Embora eu esteja me sentindo em casa, por falar que estou entre amigos, eu não vim para passear. Eu vim como um mensageiro da palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ontem à noite eu ainda estava terminando de transcrever o esboço da pregação, e eu levantei da mesa e falei para minha esposa, eu estou abalada. Ela falou, o que foi? Vou falar igual a irmã lá da igreja diz, é forte. Essa palavra, esse tema que os irmãos escolheram, o obreiro de excelência apoiando a liderança à frente da obra, uma palavra muito séria. Uma das jovens que nos antecedeu veio aqui adorar, falou do que é excelência: entrega completa. Essa palavra excelência se tornou muito comum em nossos dias. Temos que fazer com excelência. Excelência se tornou uma palavra comum. Mas eu digo, será que nós temos refletido sobre a responsabilidade desta palavra? Ser excelente não é fácil. E o texto que os irmãos escolheram é um momento muito marcante no ministério de Moisés. E por que não dizer de todo Israel, o povo hebreu que havia saído do Egito? Nós sabemos, irmãos, que a nossa caminhada na fé, ela faz com que nós passemos por muitas fases. Há muitas fases na nossa caminhada. E às vezes a gente começa com muitos sonhos. O início de uma caminhada é sempre cheio de muitas expectativas, de projetos. Inclusive projeto é outra palavra que é muito comum, né? Na igreja, então, todo mundo tem projeto. Pastor, tem um projeto para apresentar para o senhor, sim? E aí, todo projeto no início parece ser muito bom, mas, como eu falei, a fase da elaboração gera em nós expectativas, sonhos. Nós traçamos planos, queremos alcançar objetivos, mas existe crise no meio do caminho. Nós estamos falando da vida e ministério de um grande homem de Deus. Moisés, irmãos, é sem dúvida um dos maiores líderes que nós encontramos na Bíblia. Mas a vida de Moisés tinha um propósito desde o seu nascimento. Porque às vezes alguém olha para um grande líder e pensa que ele chegou ali do dia para a noite. Fico olhando os cabelos grisalhos do pastor Francisco. Que bom que você ainda tem cabelo, né, pastor? E tem muita história, irmãos, por trás desses cabelos brancos. E às vezes alguém olha e não tem sequer temor de falar coisas sem entender a história. Ou às vezes dizem que é assim: deseja-se muito estar onde alguém está, mas ninguém quer passar pelo caminho que ele percorreu para chegar até lá. A vida de Moisés, irmãos, não foi fácil desde o seu nascimento. Havia uma perseguição contra os filhos das hebreias que deveriam ser mortos. A sua mãe, Joquebede, para poupá-lo, fez ali um cestinho
betumou ele, jogou o menino dentro desse cesto, no leito do rio, engarranchou ali num cantinho, nos arbustos, ficou ali. E eu fico imaginando o coração da mãe ao colocar o filho no rio. Os irmãos bem sabem da história. O milagre já começou daí. A filha de Faraó olhou e falou: que menino é esse? Vou pegar ele para criar. A irmã de Moisés, Miriam, olhou e falou: o que a senhora acha da gente chamar uma das hebreias para cuidar dele? E aí colocou a própria mãe para cuidar do menino. O menino cresceu no palácio. Aí talvez alguém pensou: essa parte aí foi muito boa. Mas lembra que eu falei que a nossa vida é cheia de fases? Nosso ministério é de fases. 40 anos vivendo num palácio, sendo formado, aprendendo de tudo, mas o coração guardava um propósito dado por Deus desde o seu nascimento. Ele não conseguia olhar e ver o sofrimento do povo chamado por Deus para ser seu, e está sofrendo da forma que sofria como escravo no Egito. Não aguentou ver um dos seus patrícios sendo açoitado e acabou cometendo um homicídio ao levantar a mão contra um dos egípcios que maltratava ali o povo. Teve que fugir, fugiu para o deserto. E aí a história meio que se cala. Mas no deserto foram mais 40 anos. Talvez a fase no início é muito boa, mas tem o meio. 40 anos vivendo no deserto e sendo provado. Até que foi chamado por Deus através de uma linda visão em uma sarça ardente. E a sarça não se consumia. E uma voz falou: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. Foi chamado ali por Deus e Deus falou: eu te farei o libertador de Israel. Moisés aceitou o chamado. Seu ministério começa também com dificuldades. Vai cuidar das ovelhas do seu sogro, volta para o Egito com a missão de libertar o povo. Os irmãos bem sabem da história que a saída do Egito foi uma saída dificultosa. Hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa, e a Páscoa surgiu exatamente através da 10ª praga que foi lançada sobre o Egito com a morte dos primogênitos, onde o anjo da morte visitaria todas as casas e mataria ali o primogênito de todas as casas. Mas Deus deu um livramento falando: as casas onde houverem a marca do sangue nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro fará com que o anjo da morte passe por cima. Esse é o significado da Páscoa: passe por cima. E hoje nós podemos celebrar a Páscoa porque o sangue do cordeiro, aleluia, nos deu o escape da morte. A morte dos primogênitos fez com que o coração de Faraó se entristecesse e endurecesse ainda mais. Dispensou o povo foi, as palavras de Moisés, fazer uma festa no deserto. Saíram para o deserto peregrinando. Faraó veio atrás, chegaram até Pirrairote e Baal-Zephon, viram-se ali encurralados. E agora para onde ir? E Deus fala para Moisés: o que tu tem na mão? Pega esse cajado e toca nas águas, aleluia. E ali, irmãos, aconteceu aquele grande milagre: o mar se abre. O mar se abre, acontece talvez um dos maiores milagres da história de Israel. O povo passa a pés enxutos. O povo passa. O exército de Faraó vem atrás. Moisés lança de novo o cajado, as águas se fecham e o exército ali perece. Que grande vitória!
A vitória foi tão grande que Moisés escreveu um livro, o Cântico de Moisés. É o capítulo 15 do livro do Êxodo. Miriam chama as outras mulheres, pega o tamboril, as mulheres pegam os tamboris, saem tocando, dizendo que Deus deu um grande livramento. Que coisa maravilhosa, hein? Que vitória maravilhosa. Eu fico imaginando a alegria daquela multidão. O cântico desse povo deve ter ecoado muito longe. Eu fico imaginando o povo cantando, aquela poeira subindo, aquela festa, povo alegre. Mas eles só tinham um projeto, a caminhada ainda tinha que ser longa. E aí começa a fase difícil, né, da história. Porque, igual eu falei, o projeto no início é muito bom, mas a caminhada vem, e no meio da caminhada uma coisa ataca o povo que, na verdade, mesmo diante do mar, eles já faziam o que era murmurar. Chega a um lugar onde as águas são amargas. E agora? Moisés vai lá, pega o cajado, joga na água. A água que era amarga fica doce. O povo bebe água, acha bom. Daqui a pouco o povo tem fome. E agora a gente vai morrer, não tem o que comer no deserto. Deus vai lá e dá um jeito. Faz descer o maná. O maná vem, alimenta o povo, mas agora nós queremos carne. Lá nós tínhamos carne. Deus vai lá e dá uma ordem às codornizes. As codornizes vêm, eles comem. É uma palavra que fala bem assim: come tanta carne a ponto de sair pelas ventas. Imagina, irmãos, comeram que gofaram, comeram até não suportar mais. Não estava bom ainda, né? Ainda não estava bom. Foram para outro lugar, estava com sede. Moisés vai lá, pega o cajado, fere a rocha, sai água da rocha. O povo bebe água para poder se satisfazer e quietar. E aí, irmãos, começa esse clima de murmuração. E eu vou falar, clima de murmuração é terrível. Nós vamos meditar nisso aqui hoje. De lá, irmãos, depois de terem bebido água, um exército se levanta para guerrear contra eles. Eles já tinham vencido contra Faraó, mas venceram Faraó nas águas do mar. Agora eles estavam no deserto, não tinham com que guerrear, e Amaleque se levanta. Moisés, irmãos, grande líder de Israel, dá uma ordem ao seu servo Josué, dizendo: vai para a peleja, que eu ficarei aqui intercedendo por ti. Sobe ao monte, junto com ele vai Arão e Hur ao monte para interceder por Josué. Meditemos, já que estamos falando para obreiros, esses 4 personagens bíblicos que eu quero citar nesta manhã. Moisés, irmãos, representa aqui o líder que carrega o peso da responsabilidade espiritual. Ele não está com a espada, mas está com as mãos levantadas em oração, em clamor, em guerra espiritual. Moisés estava na guerra. Nem sempre quem está alistado na guerra é só quem está na frente da batalha com a espada na mão. Para que aqueles que estejam na frente possam pelejar, é necessário ter por trás suporte. Os irmãos vão entender muito bem, e eu posso dizer, como militar, eu aprendi muito bem sobre isso. Na guerra, todo mundo tem missão. Em uma guerra, todo soldado tem missão. Se todos cumprirem com a sua missão, a vitória vem. Se todos cumprirem com sua missão, a vitória vem. O problema é quando alguns não cumprem com a missão para a qual ele foi designado. Moisés era o líder
E o fato dele não estar na frente não tirava dele a responsabilidade de não guerrear. Porque tem líder, irmãos, que às vezes não tem um chamado para a guerra, de estar no campo de batalha, mas ele não deixou de ser líder. E tem pessoas que, é lógico, em diversos momentos nós vemos na Bíblia Sagrada alguns líderes que foram chamados para estar à frente. E eu costumo dizer, estar à frente de um exército não é só estar com a espada na mão. Às vezes Deus vai colocar na sua mão um cajado. Aleluia. Nem sempre vai ser uma espada, pode ser um cajado. E eu quero falar, obreiro de excelência entende isso. A obra não vence só com espada, mas vence também com o joelho no chão. Aleluia. Obreiro de excelência entende isso. Segundo os dois personagens, Arão e Hur. O verso 12 que nós lemos é exatamente o coração da nossa reflexão. O verso 12 diz: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram, olha só, as mãos firmes até o pôr do sol. Moisés cansou, e o que fizeram Arão e Hur? Sentaram numa pedra, colocaram ele sentado numa pedra e sustentaram as suas mãos, um de cada lado. Veja bem, eles não tomaram o cajado para si. Vamos aproveitar que Moisés cansou, vamos pegar o cajado dele. Segundo, eles não abandonaram no cansaço. Ele está cansado, o problema é ele, já está velho mesmo, agora é a nossa vez. Tem isso, irmão? Eles não disseram, se ele é líder, ele que aguente. Eles se colocaram ao lado e sustentaram Moisés. Isso é o que Deus espera de obreiros de excelência, que sejam sustentadores da liderança, que sejam sustentadores da liderança. E outra, irmãos, Moisés aceitou a ajuda. Porque às vezes, está cansado, tem um ali querendo segurar a mão, ele não deixa que o cajado é meu, e está pesando. E às vezes Deus está levantando Arão e Hur para segurar, e tem um Moisés que não quer ser ajudado. Moisés, irmãos, também o que? Aceitou a ajuda daqueles que Deus havia levantado para estar ao seu lado. Terceiro, na verdade quarto, terceiro ponto aqui, Josué no campo. O fruto da cooperação. Enquanto Moisés intercede e Arão e Hur o sustentam, quem está no campo? Josué. E ele está vencendo. E ele está vencendo, porque tem o que? Apoio. Tem alguém intercedendo, tem alguém guerreando juntamente com ele. A vitória que Josué experimenta na linha de frente é fruto de uma liderança que ora e de obreiros que cooperam. O fruto da vitória de Josué não era só pela força da sua mão, tanto que quando Moisés baixava a mão, Amaleque prevalecia. Mas quando Moisés levantava a mão, sustentado pelos seus obreiros, aleluia, Josué prevalecia. O fruto, o sucesso da vitória de Josué era porque tinha uma liderança que estava intercedendo e tinham obreiros que estavam cooperando.
Coloquei aqui uma frase: você quer ver a igreja vencer, irmãos? Então ore pelo seu pastor e apoie sua liderança. Não seja peso, seja suporte. Aleluia. Não seja peso, seja suporte. Então nós temos aqui 4 pessoas. Moisés, líder espiritual, exercia o ministério de liderança e intercessão. O líder, irmãos, precisa orar e precisa ser apoiado, precisa entender que ele necessita de apoio. Josué era um obreiro em formação. Josué era um obreiro novo, é aquele obreiro que está sendo formado. E a gente olha, vê um futuro nele, investe nele e bota ele para ir para a batalha. Só que ele precisa da sua intercessão, precisa da sua direção. E ele vai ser o homem de ação e execução. Só que ele precisa de cobertura espiritual. Arão, irmãos, é o colaborador experiente. Arão era sacerdote, né? Ele apoiava a Moisés através do sacerdócio para qual Deus o chamou. Era o obreiro que sustenta. E Uri, irmãos, quem era Uri? Uri eu chamei de o obreiro discreto. Uri é aquele, irmãos, que apoia sem ninguém ver. Os irmãos estão vendo aqui o templo? Quantas colunas tem aqui? Quantas colunas tem aqui mantendo esse templo de pé? Quem está vendo as colunas? Mas tira as colunas. A obra do Senhor, irmãos, precisa de obreiros que são colunas e que não precisam ser vistos. São os obreiros, aleluia, ocultos, aleluia, em quê? Naquilo que ele faz, na sustentação. Ele não precisa sentar em um local de destaque para poder fazer aquilo que precisa ser feito. As colunas que aqui estão nem estão sendo vistas, mas todo mundo sabe, esse templo só está de pé porque tem colunas sustentando. E você sabe disso, a obra de Deus é assim. Tem muita igreja que só está de pé por causa das colunas ocultas. Aqueles que não querem aparecer muito, mas o dia que ele sai, logo você percebe: opa, alguma coisa está diferente. Já não é mais a mesma coisa. Sabe por quê? Colunas que Deus levantou, aleluia. Colunas ocultas. Sabe qual é a função de estabilidade e suporte. Apoio invisível, mas essencial. Os irmãos estão olhando aqui? Eu acho que é esse que está de costas aqui, que ninguém nem sabe quem é, porque nem o rosto ele mostra. Aleluia. Ele não quer aparecer. Sabe aquele irmão que todo mundo sabe que ele faz, mas ele fala bem assim: eu faço, mas eu não quero ser visto. Eu quero ajudar, mas não precisa falar meu nome. Tem uns que é assim: eu só faço se meu nome estiver lá na frente. E ai do pastor se não lembrar o nome dele, não citar: quero fazer os agradecimentos, e se esquecer o nome, misericórdia, né? Não, irmãos, não está preocupado. Ele nem ouve na hora dos agradecimentos. Sabe por quê? Porque às vezes ele está lá na cozinha, às vezes ele está em outro lugar, está ocupado. Ele não está nem preocupado com o que os outros estão falando. Sabe por quê? Porque ele está ocupado em sustentar. Ele está ocupado, aleluia, em apoiar. Aleluia. Só que, irmãos, não tem como nós meditarmos nessa palavra sem fazermos um triste paralelo entre obreiros fiéis e obreiros infiéis. E aí, na verdade, eu quero citar 4 coisas que faz com que os obreiros se corrompam, usando a mesma história de Israel. Primeiro, obreiros, irmãos, que não respeitam a liderança. Nós estamos falando de obreiro excelente, né? Agora eu nem sei qual é o título que eu dou para esse aqui: Corã, Datã e Abirão.
rebelião declarada contra a liderança. Corá, Datã e Abirão. Corá era levita, Datã e Abirão era da tribo de Rúben. Juntaram 250 líderes influentes e confrontaram Moisés e Arão, dizendo: por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Em outras palavras, vocês estão achando que é quem? Não respeita, irmãos. Corã, Datã e Abirão não respeitam a liderança que Deus colocou à frente da igreja. E eles ainda falam bem assim: você está achando que é quem? E sabe o que eles fizeram? Levantaram 250 outros líderes ou obreiros. Olha só a lição. Eles e seus aliados, sabe o que aconteceram? Agiram movidos por inveja e desejo de posição. Resultado: foram tragados pela terra, mostrando que Deus defende líderes fiéis e rejeita a rebelião travestida de espiritualidade. Porque tem gente que quer mostrar espiritualidade causando rebelião. Aí ele não quer respeitar a liderança, começa a criticar a liderança, usando como argumento uma falsa espiritualidade. Mas eu quero falar: Deus defende liderança de servos fiéis e rejeita a rebelião travestida de espiritualidade. O que aconteceu? A terra fendeu e eles foram tragados. Obreiro, irmãos, que não aceita a liderança, mas quer visibilidade. Deus não compactua com divisão, nem com espírito de rebelião. Obreiro de excelência é aquele que apoia, aleluia, e não que compete com a liderança. Vocês que deram tempo. Obreiro de excelência é quem apoia e não quem compete com a liderança. Vamos para mais uma turma de obreiro, que a gente chama de os pessimistas. Moisés juntou 12 espias, mandou lá: vai lá observar a terra, vai lá em Canaã, para ver se a terra é boa, essa terra que Deus prometeu para nós. Volta os 12 com um relatório. 10 deles, irmãos, são tão pessimistas que coloca toda a congregação a murmurar. Tira o ânimo de toda a congregação. Por quê? É aqueles que falam bem assim: isso aí não vai dar certo. Isso aí não é para nós não. Deus não está nesse negócio, ainda bota Deus no meio. Aleluia. 10 deles voltaram com um relatório incrédulo e pessimista, desanimaram o povo, tentaram levantar um novo líder, ainda tentaram levantar: vamos colocar um capitão, Neemias 14:4, vamos levantar um capitão e vamos voltar. Não, irmãos. Deus os julgou severamente e eles morreram de praga. O obreiro infiel fala palavras que roubam a fé do povo. O obreiro infiel, ele lança uma palavra tão pessimista que acaba com a fé do povo. Em vez de fortalecer a liderança, gera medo, dúvida e divisão. Deixa eu falar: obreiro de excelência motiva, encoraja e vê pelos olhos da fé. Aleluia. Josué e Caleb falaram bem assim: lá tem gigante sim, a terra é de gigante sim, mas se Deus se agradar de nós, aleluia, se Deus se agradar de nós, Ele há de nos dar a terra prometida em herança. Aleluia. Desse Josué era um que agora estava onde? Lá na peleja. Glória a Jesus. Obreiro de excelência motiva, encoraja e vê com os olhos da fé. Olha só: não alimenta fofocas, nem semeia divisão nos bastidores. Vou repetir porque isso aqui é obreiro de excelência
não alimenta fofocas, nem semeia divisão nos bastidores. Vamos para o terceiro grupo. Estamos falando dos que, né? Olha só quem vai entrar agora, o mesmo Arão que estava segurando o braço. É porque assim, irmãos, vou falar uma coisa para você. O Arão, quando ele dá ouvido ao povo, ele também se corrompe. O problema dele é porque ele tinha que ouvir a voz de Deus e não do povo. Sabe o que aconteceu com Arão e Miriam? Murmuração sutil e inveja velada. Questionaram Moisés por causa do seu casamento, mas o real motivo era a inveja de seu relacionamento íntimo com Deus. Com Deus, ou com Moisés, Deus falava como, irmãos? Face a face. Tem gente que olha e fala assim: como é que pode? Deve ter alguma coisa errada naquilo. Eu louvo a Deus quando eu olho para a vida de Daniel servindo lá na Babilônia. Procuraram, irmãos, alguma coisa contra ele. A gente tem que descobrir alguma coisa errada com esse homem. Tem que ter alguma falha nele. Aí descobriram que tinha uma falha. Ele orava 3 vezes por dia. Olha só o tipo de falha que encontraram na vida de Daniel. Irmãos, obreiro de excelência é aquele que o povo procura, mas não acha. Vai ter que criticar assim, ó: esse aí dá glória alto demais, esse aí ora demais, esse aí só quer saber de pregar, só quer saber de evangelismo. Esse é o tipo de obreiro fiel, aleluia. Você procura, examina, não acha nada. E aí quais são os tipos de crítica que ele recebe? Ele é criticado porque é santo demais. É santo demais. Só quer saber de evangelismo, só quer saber de oração. Tudo para ele é oração. Ah, que todos os nossos obreiros fossem criticados por gestos como esses. Olharam para Moisés, não encontraram, mas tinham que criticar. Deus repreendeu severamente. Miriam ficou leprosa por 7 dias. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Arão era próximo, não era? De Moisés. Sabe o que eu aprendo? Até obreiros próximos e experientes podem cair na tentação da murmuração. Até obreiros próximos e experientes podem ser seduzidos e caírem na tentação da murmuração. O obreiro infiel murmura, ainda que aquela murmuração dele é travestida de uma aparência de zelo. Obreiro excelente, irmãos, é humilde, sabe seu lugar e não compete com a autoridade espiritual do líder. Vamos para o quarto, porque até então eu estou falando de obreiro, né? Nós vamos falar da igreja agora, do povo. Porque o povo, irmãos, é terrível. O povo pressiona a liderança. E aí às vezes a liderança vai fraquejar por causa de quem? Por dar ouvido à voz do povo. O povo se impacientou com a demora de Moisés e exigiu que Arão fizesse um Deus invisível, o boi de ouro. O povo é impaciente, irmãos. O povo estava com fome, não aguentou passar pela fome e buscar em Deus. Eles podiam fazer o quê? Moisés, Deus já fez tanta coisa por nós, ora a Deus, para Deus prover para nós aquilo que a gente está precisando. A gente está passando dificuldade aqui. Não. O que foi que o povo falou? Era melhor a gente ter morrido lá. Trouxe a gente para morrer no deserto. Moisés, Deus é tão poderoso, Moisés. Se Deus fez aquilo por nós, que foi tão grandioso, Ele também é poderoso.
nos dar o alimento, para nos dar água, para nos enviar a provisão. Não, o que eles fizeram? Foram murmurar. Moisés sobe para falar com Deus. Demorou os 40 dias. O povo que se impacientou, abandonou a gente. Irmãos, o povo é difícil. Já viu o pastor Sival dando estudo para a gente? Quando dá o estudo para obreiros, ele fala: olha, o povo é povo de Deus, mas é povo. Dar ouvido à voz do povo e deixar de dar ouvido à voz de Deus sempre trará grandes prejuízos. O povo se impacientou com a demora de Moisés, exigiu que Arão fizesse o Deus invisível. O que Arão tinha que ter feito? Acalma o povo. Calma, gente. Deus ainda está no controle. Deus é conosco. Aleluia. Vamos confiar em Deus. Vamos esperar e ver o que Deus tem para fazer. Não, Arão foi lá e com medo cedeu à pressão e fez o bezerro de ouro. Lição: Arão falhou como obreiro em ceder à vontade popular e não se manter firme ao lado da liderança. Eu estava comentando com minha esposa esses dias o prejuízo que é o obreiro dar ouvido à voz do povo e não dar ouvido à voz de Deus. Eu tenho visto obreiros que têm se precipitado porque têm sido seduzidos com o elogio do povo, e o povo fala: você não tem que aceitar isso, você é melhor, se você fizer, se você tomar a frente, se você sair daqui e abrir um ministério, se você... Aí dá ouvido à voz do povo, e o povo engana, e o povo fala: estou contigo e não abro, se você for eu vou também. Aí na hora que ele vai, aí olha para trás: cadê o povo? Não. Sabe como é que é, né? Seu rebelde, não era para você ter ido, não. É desse jeito, irmãos, que o povo faz. O povo dá pilha, bota pilha para você fazer, e depois que você faz, ele vai lá e te apedreja e fala: olha lá, o rebelde. Sendo que o próprio que incentivou ele aí não tinha coragem. É porque assim, muitos irmãos, dos traidores, é aqueles que não têm coragem de fazer e ficam empurrando o outro para fazer. Aí quando o outro faz, ele vai lá e fala: olha lá, tá vendo? Não era para ter feito, não. É assim o povo. Obreiro fraco se molda ao povo e não se alinha com Deus. Obreiro excelente é firme, mesmo quando o povo aperta. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Essa palavra é para obreiros. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. Tem um hino que sempre falou muito no meu ministério: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia. Ele tem um alvo. O povo está falando e ele está olhando: não, meu alvo é Cristo, eu tenho uma direção. O povo está falando, o povo está criticando, mas ele é firme, ele é constante. Aleluia. Ele sabe o Deus a quem ele tem servido. Aleluia. E não dá lugar a ser seduzido o seu coração. Eu tenho uma coisa para falar, irmãos: cuidado com elogios. Eu me recordo quando eu ainda tinha agenda, usava agenda de papel, e eu tenho umas guardadas lá. Meu bem, por que você guarda essas agendas? E eu guardo as agendas lá com muito carinho. Lá era onde estão os primeiros esboços, né? As experiências. E eu me lembro de um dia que eu escrevi com letras garrafais, eu saí riscando bem forte assim, e escrevi na página toda: cuidado com o dia após a vitória. Cuidado com o dia após a vitória. Sabe por quê? Porque vem muitos elogios, e esses elogios podem fazer com que você deixe entrar no seu coração e o orgulho cresça, e você tire de Deus a glória que é só dele.
Cuidado, obreiros, com elogios. Eu vim aqui nessa manhã, eu sei que a palavra não está fácil não, por isso que eu falei com minha esposa, eu falei, eu estou com medo. Por quê? Porque é forte, né? Estou abalado, porque eu vim aqui para poder ensiná-los, falar verdades que às vezes a gente precisa terceirizar mesmo, sabe? E eu louvo a Deus que vocês me trouxeram aqui hoje, porque talvez se eu for falar isso aqui na igreja, na nossa igreja, alguém vai falar, olha lá, está querendo aparecer, ó. Agora está querendo doutrinar, agora está querendo, né, ser no ministério, mas aí Deus vai lá e terceiriza, manda um de fora, porque se Deus levanta um dos obreiros daqui para falar, aí alguém vai falar, olha lá, está querendo se promover, aí Deus vai e pega um menorzinho lá e traz para cá e fala, olha aqui, ó, é para você aprender, cuidado com os elogios. Cuidado, obreiro. Se você tiver de guardar uma coisa de tudo isso que eu falei até agora, guarde isso. Cuidado com elogios. O elogio, ele pode até massagear o seu ego, mas ele pode te levar à queda. Sabe por quê? Porque o elogio mexe com o nosso orgulho. Quem é elogiado, ele pensa bem assim, agora eu posso, agora eu dou conta. Deixa eu contar uma experiência própria. Irmãos, teve uma vez, eu fui convidado para pregar, eu não dirigi a igreja, e eu fui pregar numa igreja, lá do nosso ministério, e era num domingo à noite. Esse dia, foi um dia que marcou minha vida, porque irmãos, eu preguei, mas eu preguei tanto, que quando eu saí eu me achava o Marcos Feliciano. Foi tão forte que eu falei bem assim, agora eu vou pregar no Brasil todo. Olha só o desejo do meu coração. Nesse dia minha esposa não estava, ela trabalhava ainda no shopping. Eu saí, quando acabou o culto, eu saí, aí os irmãos tudo me equacionando. Ei, pastor, que palavra, acho que eu nem era pastor ainda. Eita, Rosa, mas que palavra, nossa Deus, varão, mas você está pregando demais. Irmãos, eu entrei no carro e fui buscar minha esposa. Pensa no coração desse tamanho, orgulhoso, falando na paz. Agora eu vou viajar aos 4 cantos do Brasil, vou até mandar fazer cartaz e tal. E fiquei me achando, irmão. E eu lembro até a mensagem, até hoje que eu preguei, Isaías 55. Mas foi forte aquela mensagem. No outro domingo eu fui pregar, irmão, mas não saiu nada. Não saiu nada. Jesus falou bem assim, tu tá achando que tu é quem? Eu vou falar uma coisa que eu falei lá na Bahia e vou falar aqui também. Entenda, existem homens de Deus e existem homens que Deus usa. Existe homem de Deus e existe homem que Deus usa. Tem muita gente, irmãos, que acha que é alguém porque foi usado por Deus. Deus usou uma vez e ele já acha que pode passar por cima de tudo ele. Aprenda, rapaz, a se humilhar e reconhecer que é Deus na tua vida. E se Deus teve a misericórdia de te usar uma única vez que seja, isso não te dá direito disso, de querer ocupar um lugar que não é seu. Davi, irmãos, foi um grande homem de Deus, a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Em momento algum eu vejo Davi falando, o trono agora é meu, Deus me ungiu e eu vou sentar aí. Não, Davi só falava, Senhor, eu quero te servir com excelência. Onde ele estava? Era no curral cuidando das ovelhas do pai, com excelência. Foi lá e enfrentou um gigante, mesmo pequeno, com excelência. Aleluia. Não fez para querer mostrar nada para ninguém. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, de aplicação prática. Primeiro, reflita, tá? Você é apoio ou peso para a liderança? Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, e por causa disso Josué prevaleceu. Outra pergunta para você mesmo: eu sou o tipo que sustenta a liderança no cansaço? Ou eu sobrecarrego a liderança com críticas e exigências?
Porque tem muito crítico dentro da igreja. Para criticar tem demais. Ah, se fosse eu, não era desse jeito. Se fosse eu, fazia diferente. Deixa eu te perguntar. Você se colocou à disposição para poder servir e falar, posso ajudar, pastor? Ou só apontou para falar que está feito errado? Ou que se fosse você teria feito melhor? Deixa eu perguntar para você. Você tem orado pelo seu pastor e líder ou apenas esperado dele resultados? Porque tem gente que espera muito, mas contribui pouco. Tem gente que quer só o melhor, mas só entrega o pior. Deixa eu te fazer outra pergunta. Pergunta pessoal para você fazer para si mesmo. Estou disposto a servir mesmo sem aparecer? Aparece só 2 vezes na Bíblia, mas foi essencial. O nome de não é citado. É citado quando foi lá ajudar Moisés, e depois é citado na genealogia por ser avô de Bezalel, aquele que ajudou a construir, a edificar o tabernáculo. Você tem tido maturidade para servir nos bastidores, mesmo sem reconhecimento público? Outra pergunta: você é fiel mesmo quando não está no culto? Ou quando não está escalado para fazer alguma obra? Eu quero saber quem é você quando você não está com o microfone na mão. Quem é você no momento de solidão, quando não tem ninguém vendo? Será que você ora com o mesmo fervor de quando está com o microfone? Será que em casa você exorta a si mesmo da mesma altura que você grita quando está com o microfone? Eu estou falando de exortar a si mesmo, não é brigar com a mulher não. Porque tem um obreiro que é muito bom para brigar com a mulher, agora para poder refletir. Você tem sido canal de fé ou desânimo no meio do povo? As suas palavras no corredor, ou quando acaba o culto, que você está conversando, as suas palavras, lá ou no grupo de obreiros, no grupo de conversa particular, elas fortalecem ou enfraquecem na fé a igreja? Não sei nem se eu volto mais aqui, Jesus. Eu sou alguém que transmite confiança e unidade ou alimenta murmuração e divisão? Vamos para mais um grupo de perguntas aqui. 4. Eu tenho inveja da posição do meu líder ou eu admiro a jornada dele? Eu tenho lutado contra o sentimento de competição ou insatisfação? Ou eu tenho incentivado a tirar o líder da função que ele dá? Isso é inveja. Sentimento de competição. Eu reconheço a autoridade espiritual do meu pastor, ou eu julgo que eu poderia fazer melhor? Tenho desenvolvido meus dons para ser útil na obra de Deus? Josué, irmãos, cresceu ao lado de Moisés, servindo e se preparando. Entenda, você pode crescer ajudando, irmão. Tem gente que acha que só pode crescer se estiver na função. Não, você cresce aprendendo e ajudando, não é derrubando. Para você chegar até lá é você sustentar, não é derrubar. Eu estou investindo no meu crescimento espiritual, prático e doutrinário, porque tem obreiro, irmãos, que ele investe em tudo,
menos no seu chamado ministerial. E ele quer transferir a responsabilidade e ainda fala assim: estou aqui, nunca investiram em mim, nunca fizeram nada por mim. Deixa eu falar, e você tem investido no seu chamado? Eu me recordo que ainda jovem, quando tinha curso de líderes, eu ia lá e fazia, pagava do bolso, fazia feliz. Eu lembro lá, o nome era Unilíder. Fiz Unilíder 1 e 2, peguei certificado, levei para casa, satisfeito da vida. Fiz CBPO, Escola Bíblica de Preparação de Obreiros, curso, né? Curso básico de preparação de obreiros, paguei do bolso e fiz. Fui lá, paguei, fiz minha faculdade teológica. Mas você sabia que ia ser pastor? Deus já tinha falado comigo, eu não estava esperando ninguém investir em mim. Eu fui investir, porque eu falei bem assim: eu quero ser excelente. Eu não preciso esperar alguém me ver para eu fazer o melhor. Eu vou lá e já procuro fazer o melhor. É porque tem gente que pensa assim: não, quando eu estiver lá na função, aí eu faço. Não, eu fiz ao contrário. Eu investi antes mesmo de estar. Para quê? Para quando eu fosse chamado, eu já estar preparado. Aí tem gente que fica se escondendo atrás daquela máxima: não, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Capacita, mas você também tem que buscar. Sabe como é que Deus vai te capacitar? Vendo em você o zelo e preparo para poder fazer. Tem gente que fica esperando: não, eu não preciso fazer, não, é Deus que vai me capacitar. Não confunda as coisas. Faça a sua parte. A sua parte é se preparar, e a de Deus é operar através de você, mesmo nas suas falhas e dificuldades. Trem arrochou demais, deixa eu voltar aqui para a gente terminar bem, né? Irmãos, lições para o obreiro de excelência. O obreiro de excelência é como Arão e Hu: não busca palco, mas busca propósito. Aleluia. Obreiro de excelência tem discernimento espiritual. Ele sabe a hora de agir sem precisar ser chamado. Eu só vou se me chamar. Vai lá, meu amigo, se oferece. Fala bem assim: eu estou pronto para servir. Sou útil em alguma coisa. Não fique esperando. Não abandona quando o líder está cansado. Obreiro de excelência não abandona, aleluia. Faz parte da vitória, mesmo sem aparecer na linha de frente. Quando a liderança cansa, o obreiro imaturo critica, o excelente sustenta. Quando o pastor sofre pressão, o obreiro dobra, o obreiro fiel dobra os joelhos e diz: pastor, eu estou com o Senhor, conta comigo, aleluia. Quando a obra cresce, o obreiro excelente não se gloria, mas glorifica a Deus por ter feito parte do processo. Ele não quer a glória para si, ele está satisfeito em simplesmente ter contribuído para que a vitória acontecesse. A vitória de Israel naquele dia foi coletiva. Moisés orou, Arão e Hu sustentaram, e Josué lutou e venceu a batalha. A obra só avança quando cada um faz a sua parte com excelência. Para encerrar, meu irmão obreiro, Deus te chamou para ser como Arão e Hu. Seja aquele que levanta as mãos cansadas do seu líder. Seja o apoio fiel, constante, discreto, mas poderoso. A liderança que vence é aquela que é sustentada por obreiros de excelência. Aleluia, aleluia. Eu tenho plena convicção que hoje eu não vim aqui para aquela palavra avivalista, mas é na correção que a gente se torna excelente. Sabe por quê? Tem muita palavra que gera em nós emoção, e tem muita gente que dá glória, porque vai na apoteose do povo. Mas a palavra, aleluia, quando vem para nos corrigir, ela nos faz excelente, porque nos ensina a crescer. E eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. O tema que vocês deram é um tema que exige muito, e nós não podemos ser qualquer um. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu não tenho dúvida que talvez uma das maiores dificuldades que a igreja vai enfrentar
é com obreiros mal preparados. As maiores dificuldades que uma igreja pode enfrentar é quando ela tem obreiros mal preparados. Porque os obreiros mal preparados, como eu falei, eles roubam a fé da igreja. Eles deixam a igreja fraca. Aleluia. Mas eu quero orar aqui nessa manhã, aleluia, para que Deus levante obreiros excelentes, obreiros de valor, aleluia. Vou até usar um termo aqui mais popular, de couro grosso, que recebe, aleluia, a exortação e engole, às vezes atravessado, mas sabe que faz por bem. Sabe aquele chá de boldo que a gente toma, sabe? Que está amargando, mas você fala bem assim: eu vou beber porque é para o meu bem, isso aqui que vai me fazer bem, aleluia. Essa palavra nessa manhã, aleluia, ela é dura, mas ela vai trazer para você crescimento. Coloquemos-nos de pé em nome de Jesus. Jesus, eu sinto o teu temor, porque eu sei, ó Pai, que a igreja precisa de homens de valor. Eu sei, ó Pai querido e Pai santo, que a igreja dos últimos dias precisa de obreiros, ó Pai, verdadeiramente excelentes, homens de Deus. Nós vivemos, ó Pai querido e Pai santo, em uma época onde temos sido muito seduzidos, principalmente, ó Pai, pelas redes sociais, pela busca por visibilidade, pela busca pela performance, de apresentar algo grandioso, maravilhoso, algo estonteante. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor não olha para a aparência do homem, o Senhor olha para o coração. E eu sei que o Senhor, ó Pai, está preparando aqui nessa igreja, Senhor, por intermédio desse congresso, ó Pai, o qual o Senhor direcionou a liderança para esse tema. E eu me sinto, ó Pai, privilegiado em poder fazer parte, ser chamado por Ti para contribuir. Embora eu reconheça que boa parte dessas palavras que aqui foram ditas está cortando em mim, porque eu preciso, Pai, aprender a ser mais humilde ainda. Preciso, ó Pai querido e Pai santo, ser exemplo dos fiéis. E a Tua igreja, Pai, está precisando de homens de valor, homens que não buscam aparência nem reconhecimento humano, mas fazem a obra por excelência, sabendo, ó Pai, em quem tem crido, sabendo para quem tem feito. Eu te peço, ó Pai, que nos dê colírio espiritual, que nós não venhamos ficar cegos espirituais para sermos seduzidos com aquilo, ó Pai, que é colocado diante dos nossos olhos. Samuel, ó Pai, entrou na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Ó Pai, contemplar a beleza de Eliabe, de Abinadab, Senhor, de Samar. Ele ficou, ó Pai querido e Pai santo, tentado com aquilo. Mas eu sei, ó Pai, que Davi tinha um coração puro, e o Senhor olha, Pai, é para dentro de nós, não é para fora, é para dentro de nós. E eu sei, ó Pai, que tem muitos obreiros de valor, ó Pai, que não têm aparecido, mas estão com o coração puro, estão sustentando a igreja, Pai, de joelhos. São muro, ó Pai, que não aparecem, mas são colunas dentro da Tua casa. Levanta colunas, levanta, Pai querido, homens de Deus, e não apenas aqueles que por serem usados acham que são alguma coisa. Nos ensina a sermos crentes fiéis e obreiros de excelência, em nome de Jesus. Amém.